O programa Indústria e Comércio está começando agora. Quer uma dica importante para você que quer entrar no mercado de investimentos imobiliários? Fomos atrás de uma empresa consolidada, com credibilidade, que dá toda a consultoria para você investir com segurança. Você sabe o que são cotas imobiliárias? Vai saber agora. Vamos investir juntos? Com certeza, investir em imóveis é um ótimo negócio. Apesar da gente estar num cenário atual de economia em que a taxa de juros está super alta, o que faz com que os investimentos em renda fixa sejam super interessantes, o mercado imobiliário sempre foi, tradicionalmente no Brasil, sempre foi um mercado muito interessante para investidores, principalmente, historicamente, investidores que têm bastante capital à disposição. Por quê? Porque ele entrega rentabilidades acima de diversos outros tipos de investimentos possíveis e ele é uma ótima fonte de resguardo de patrimônio. Então, quando a gente fala de inflação, quando a gente fala de poder de compra, se você hoje tem R$1 milhão à disposição, daqui a 2 anos você não compra mais o mesmo imóvel que você compraria com R$1 milhão. Então, você fazendo esse investimento em imóveis, você está segurando o poder de compra do teu dinheiro, você está se segurando contra a inflação. E com certeza é um dos mercados em que o teu ativo ele tem um poder de rentabilidade muito forte. O mercado, principalmente do litoral de Santa Catarina, é um dos mercados em que o metro quadrado mais valoriza em todo o Brasil. Curitiba também é uma cidade que sempre vincula ali nos top 10, top 20. Então, se você fizer um investimento, a segurança é maior de que o teu patrimônio, de que o teu imóvel vá sim valorizar perto ou até às vezes acima do que a inflação. Então, esses são os mercados que têm sido buscados muito pelos investidores por conta desse fator, né? A Juntos é uma empresa que viabiliza a compra de imóveis em grupo para investimento. Nós trazemos acessibilidade para pessoas que sozinhas não têm o capital para comprar um imóvel como investimento. Nós tornamos possível que você invista menos, consiga entrar no mercado imobiliário sem precisar de milhões para investir. Hoje os imóveis no Brasil, a gente atua com imóveis de alto padrão, em estágio de construção, principalmente imóveis em planta, e esses imóveis não são tão acessíveis para o grande público. Então, nós fracionamos o valor desse imóvel em participações e pessoas com menos capital conseguem comprar participações, mas no momento em que nós revendermos esses imóveis lá na frente, ela vai ter a sua rentabilidade como se ela tivesse comprado um imóvel sozinha. Porém, ela vai ter a rentabilidade referente à participação que ela tem naquele imóvel. Se o imóvel custa R$1 milhão e você comprou uma cota de 100 mil, e o imóvel valorizou 100%, você vai ter 100% de valorização sobre o valor da cota que você investiu. As cotas imobiliárias é um produto que nasceu para atender principalmente a um mercado imobiliário hoteleiro. Tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, existe uma lei, aqui no Brasil se chama Lei de Multipropriedade, e lá fora você vai encontrar esse termo como timesharing. Então esse mercado nasceu para que você conseguisse investir em hotéis, em resorts e outros empreendimentos desse segmento, onde você compra uma fração de tempo para poder utilizar naquele empreendimento. Então você compra uma participação naquele hotel e pode usar por 1 semana, por 2 semanas, um quarto de hotel, mas muito focado em lazer. O modelo da Juntos ele se diferencia completamente disso porque nós focamos 100% no investimento, na rentabilidade. Então você compra uma participação naquele imóvel para que no momento em que ele atinge uma valorização ótima, a gente revenda esse imóvel e você fique apenas com o ganho capital, o ganho financeiro sobre esse teu investimento. Então, as cotas imobiliárias podem ser aplicadas de diversas formas. Uma cota simplesmente significa uma parte, uma fração. E quando a gente aplica em cotas imobiliárias, nós estamos falando que estamos vendendo uma fração, uma parte de um imóvel. E como eu comentei, historicamente isso se aplica mais tradicionalmente a empreendimentos de resorts e hotéis, e a Juntos inova trazendo isso para um segmento imobiliário tradicional, que são imóveis em planta, que são imóveis em construção. Então, são imóveis mais disponíveis à população, o brasileiro já está mais acostumado a investir em imóveis em planta, a gente tem um forte segmento de investidores
imobiliários. A gente também tem alguns outros tipos de produtos de mercado financeiro, onde você consegue comprar, por exemplo, em fundos imobiliários, um pedaço de um imóvel, mas você vai adquirir um percentual tão pequeno, é um outro tipo de produto mesmo. A Juntos, ela foca em comprar o imóvel físico. Então nós estamos investindo na economia real e não estamos falando de investimentos em papel ou em mercado financeiro. Então com a Juntos você vai saber exatamente onde o seu capital está sendo alocado, você vai poder ir, por exemplo, para a cidade de Balneário Camboriú e apontar para aquele prédio e falar, eu tenho 10% de participação naquele imóvel do 13º andar. Então você sabe que o teu capital vai estar aplicado ali. E ao longo do tempo, a Juntos vai compartilhar com os investidores como é que está a projeção de rentabilidade desse imóvel, como é que está o andamento da obra, como é que está o andamento da construção. O investidor não precisa se preocupar com nada. Nós vamos cuidar de todo o processo de compra, de venda, de relacionamento com a incorporadora. E no final, quando nós fizermos a venda, o investidor vai receber isso livre, vai receber isso como dividendos livres de impostos na sua conta. Um imóvel já pronto, na verdade, ele é mais buscado por pessoas que querem um imóvel para residência, né? O perfil de investidor, ele geralmente busca mais o imóvel na planta, porque existe uma diferença entre o preço atual e o preço que esse imóvel vai valer quando o empreendimento estiver terminado. É quase uma aposta naquele empreendimento. Você está apostando na incorporadora que ele vai entregar um produto de valor, porém que ainda não é tangível, né? Se você passa na frente de um biombo lá da incorporadora, você não consegue projetar como é que vai ficar aquele empreendimento, se vai ficar bonito, se não vai, se realmente vai ser entregue como a incorporadora está prometendo. Então, por isso que perfis de investidores preferem, historicamente, investir em imóveis na planta. Se você compra um imóvel já pronto, não tem muito motivo do porquê aquele imóvel vai valorizar. Pode ser que numa região você compre um imóvel pronto e no mesmo bairro vá lançar um supermercado, vá lançar um shopping center. Isso sim pode ser um motivador para você comprar um imóvel pronto. Mas o imóvel na planta, por si só, na hora da incorporação, na hora que o empreendimento estiver pronto, ele vai agregar muito valor desde o início. Então, se você compra no início, você vai pagar um valor muito, muito abaixo do que ele vai valer quando estiver pronto. Existem dados que comprovam que essa região em específico recebe muito mais, a densidade demográfica dessa região tem crescido muito, então tem tido muita procura. Principalmente pós-pandemia, com essa onda de trabalho remoto e as pessoas podendo trabalhar de onde quiserem, muita gente acaba procurando também o litoral de Santa Catarina. E historicamente, investidores do agronegócio e de diversos estados do sul, né, do Rio Grande do Sul, o próprio litoral, região oeste de Santa Catarina, como no Paraná, as pessoas sempre buscaram essa região para fazer as suas casas de veraneio. E a gente tem cidades na região, por exemplo, como Balneário Camboriú, como Itapema, que são cidades que estão crescendo muito rapidamente. E hoje a gente vê projetos muito ousados, né? Como, por exemplo, na própria cidade de Balneário Camboriú, onde teve o alargamento da praia. Em Itapema a gente tem um projeto similar que está para ter um alargamento da praia, construção de piers. Então é uma região que atrai muito pela beleza natural, pelo potencial turístico e obviamente por toda a fama que tem a região, Balneário Camboriú sendo chamada de Dubai brasileira, né? Tem outros termos que o pessoal usa para se referir ali à região. Mas com certeza, até por índices como o próprio FIPZAP, que é um dos índices principais aí que acompanha o mercado imobiliário, você consegue ver que essa região em que o metro quadrado mais valoriza. Então, o investidor procura, até a pessoa que quer buscar um imóvel de residência na praia, ela também está buscando a valorização. Ela não quer comprar um imóvel que daqui a 5, 10 anos vai depreciar. Ela quer pensar que aquele dinheiro, aquele investimento que ela fez vai valer a pena, né? Então, essa região ela é muito procurada principalmente por conta desses motivos. A Juntos hoje atua como se fosse a compra de um imóvel tradicional. Se você compra um imóvel sozinho, para ter a liquidez você tem que vender aquele imóvel. A diferença aqui é que a Juntos permite que você venda a sua fração. Então você pode encontrar alguma outra pessoa da sua rede e você fazer essa venda. A Juntos também assessora nesse processo. Então se você está buscando liquidar, nós podemos procurar outros investidores para adquirir a sua cota, tá? E nós também temos uma estratégia de já projetar qual que é o prazo que a gente espera revender esse imóvel. Então,
tradicionalmente nós trabalhamos com 24 meses, então desde o momento da aquisição até 24 meses é o prazo desse investimento. Porém, como eu comentei, se você tem alguma necessidade, precisa liquidar esse dinheiro, você pode procurar dentro da sua própria rede de contatos revender essa cota, ou a Juntos também assessora nesse processo. Eu acho que desde o início, desde a ponta, nós buscamos imóveis que vão oferecer para o investidor um ótimo potencial de valorização. Acho que esse nosso serviço de curadoria já agrega muito valor para os nossos investidores, né? Você não precisar despender tempo para entender sobre o mercado, qual que é a melhor região, qual é o melhor imóvel, qual é a melhor incorporadora, se aquela incorporadora é sólida no mercado, se ela tem riscos. Então a gente busca trabalhar com imóveis com o menor risco possível. Então nós trabalhamos com incorporadoras sérias, que já tem uma série de empreendimentos lançados no mercado, e buscamos também incorporadoras que apliquem o patrimônio de afetação em suas incorporações e seus empreendimentos. O patrimônio de afetação é basicamente uma garantia prevista em lei em que a incorporadora consegue separar o ativo da obra do ativo da incorporadora. Então, se essa incorporadora vier à falência, alguma coisa nesse sentido, o imóvel está protegido e ele é um bem dos credores. Então, ele é um bem dos investidores, é um bem dos fornecedores que estão prestando materiais para aquela obra. Então, é uma garantia para o investidor que aquele imóvel vai sair, vai ficar pronto e ele vai poder sim ter o bem que ele investiu. Então, isso é bem importante isso é bem importante no mercado imobiliário. A Juntos nasceu no final do ano de 2021, a partir de uma necessidade que eu mesmo vivi. Ela nasceu basicamente de uma oportunidade perdida. Eu consultei um ex-colega meu que estava trabalhando no mercado imobiliário no litoral de Santa Catarina, e eu estava com um pouco de recurso, né, que eu tinha guardado, e eu queria investir. Historicamente eu já tinha investido, já tinha outras experiências com o mercado imobiliário, eu também já tive incorporadora, já construí casas para Minha Casa Minha Vida, já fiz outros investimentos de compra e venda de imóveis, terrenos, e eu estava querendo alocar meu capital de novo nesse mercado. Foi apresentado para mim uma oportunidade, eu não necessariamente vi toda essa oportunidade na época e acabei decidindo não participar. Meses depois eu fui ver e esse mesmo empreendimento já tinha valorizado mais de 20%. E eu pensei, por que eu acabei não entrando nessa oportunidade? E eu cheguei na causa de que eu sozinho eu ia me apertar. Eu ia ficar com um recurso muito curto e ia ficar apertado para eu conseguir, né, fazer a alocação daquele investimento para conseguir participar daquela oportunidade. E eu pensei, por que eu não contatei algum irmão, algum primo, algum amigo que pudesse entrar comigo nessa, mostrar a oportunidade de fato e fazer essas pessoas entenderem que era uma baita de uma oportunidade, porque eu sozinho não ia conseguir. Não fazia sentido, não ia ficar viável para que eu fizesse esse investimento sozinho. E por isso nasceu a Juntos, onde a gente traz pessoas, a gente forma esses grupos, a gente traz pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que convergem, né, nesses pensamentos e têm uma vontade de investir no mercado imobiliário, e nós tornamos esse investimento acessível. Hoje o nosso carro-chefe são imóveis em estágio de planta, em construção, e a Juntos está desenvolvendo novas linhas de produto, tá? Buscando outros tipos de investidores e até outras regiões com potencial de valorização. Então estamos olhando para loteamentos, estamos olhando para terrenos, estamos olhando para produtos, para imóveis em leilão. Então, leilões também são vistos pelo brasileiro como uma ótima oportunidade de valorização com potencial de ganho muito alto, porém que carrega muito risco também. Então, entrando nessa linha de produtos de leilão, a Juntos consegue oferecer acessibilidade para uma ótima oportunidade, porém você dilui os riscos ao fazer com que várias pessoas entrem juntas e aportem menos capital para conseguir fazer a aquisição desses imóveis em leilão. E, consequentemente, posteriormente, nós compraremos esse imóvel, faremos a venda e a distribuição dos rendimentos igualmente entre os participantes. Então fica a dica para você que tem interesse de ingressar nesse mercado, conhecer mais do mercado imobiliário e acredita que tem que comprar um imóvel inteiro para fazer isso. A Juntos está aqui para te entregar acessibilidade, segurança, rentabilidade e com menos risco para o seu investimento. Acesse o nosso site, nossas redes sociais, a nossa equipe está à disposição para te atender.
Transplante capilar é a matéria que nós iremos assistir agora. Dr. Leonardo Pereira Fernandes, ele nos deu a honra de dar todas as dicas importantes para você que queira fazer o seu transplante capilar com segurança. As cirurgias plásticas que os homens mais procuram atualmente são lipo de alta definição, rinoplastia, cirurgias de face, que é aquele lifting facial. Dentro da cirurgia de face, ainda a blefaroplastia, que é a plástica das pálpebras, que pode ser superior e inferior, e também a faloplastia. Todo homem pode fazer a lipo HD, desde que tenha alguns parâmetros que a gente vai avaliar com relação a peso. O peso ele não pode ser tão grande, ele tem que estar próximo ao peso ideal. Então assim nós temos algumas medidas que nós fazemos durante a avaliação no consultório mesmo. Então esse pré-operatório é muito importante para a gente definir o candidato ideal para a lipo HD. Se a pessoa estiver enquadrando dentro daquele peso e proporcional à sua altura, nós conseguimos fazer toda aquela definição muscular desejada pelos homens. A lipo HD masculina, ela pode ser permanente, só que o paciente vai ter que respeitar alguns cuidados pós-operatórios que sempre orientamos. Manter o seu peso. Geralmente, pacientes que procuram essa lipo HD, eles têm uma frequência de atividade física já. Então, dessa forma, ele vai conseguir resultados duradouros. Nós não podemos falar em permanentes, mas a durabilidade vai ser bem longa. A faloplastia, que é a cirurgia de aumento peniano, o paciente ele precisa de ter mais que 18 anos. Nós avaliamos a distensibilidade da pele, a distensibilidade do órgão também, a anatomia própria daquele órgão, se já teve cirurgia prévia ou não. Então existem alguns critérios que nós podemos utilizar, geralmente nós vamos avaliar ali na consulta médica pré-operatória e assim nós conseguimos indicar bem essa cirurgia. Na técnica que nós usamos, nós conseguimos usar tecidos próprios do paciente, retalhos locais, para você conseguir alongar os corpos cavernosos e também a pele daquela região peniana, e dessa forma você consegue aumentar o comprimento. Ainda você consegue usar gordura corporal, faça uma lipoaspiração geralmente ao redor da região, no pubis ou áreas ao redor. Essa gordura ela é preparada para poder ser também enxertada ao redor daquela região do órgão e assim você consegue também um engrossamento da espessura do órgão masculino. O pós-operatório da faloplastia, geralmente o paciente ele recebe alta no mesmo dia no hospital. No outro dia ele consegue exercer atividades leves. Se ele trabalhar em escritório, fazer trabalho de home office, ele consegue fazer tranquilamente. Então o órgão ele fica um pouco inchado. Existem também um short especial que nós indicamos. Existem drenagens linfáticas também e algumas manobras que nós ensinamos ao paciente para cuidar, para poder evoluir com a cicatrização adequada. Mas geralmente o pós-operatório é bem tranquilo, fica um pouco roxo, dor é muito discreta. Então é bem tolerado e o paciente retorna rapidamente às suas atividades laborativas. O retorno às atividades sexuais geralmente com 30 a 45 dias, dependendo da evolução da cicatrização do órgão. Então nós vamos avaliando aquele paciente e próximo a 4 a 6 semanas nós conseguimos liberar. Essa cirurgia, o paciente tem um ganho na sua autoestima importante, porque ele vai ter um ganho na estética e vai sentir-se mais confiante também, porque aqueles centímetros que ele consegue de aumento ali, média de 3 centímetros, alguns pacientes 2,5, alguns pacientes até 4 centímetros. Isso é um ganho muito importante para o homem, sim. Nessa busca pela melhora da autoestima,
os pacientes masculinos, além da faloplastia, eles conseguem combinar outras cirurgias. Então, eles buscam cirurgias de face, otoplastia, rinoplastia, plástica de pálpebras. Essas cirurgias, elas podem ser perfeitamente feitas no mesmo momento da faloplastia. Isso vai depender da saúde do paciente, avaliação pré-operatória, da nossa avaliação também quanto ao tempo cirúrgico. Tendo esses fatores combinados e o paciente estando em boa saúde, pode ser feitas cirurgias associadas à faloplastia. Atualmente, a procura de cirurgias plásticas pelos homens tem aumentado bastante. Então, média de 40% dos homens, 60% das mulheres, quase equiparado essa diferença. Então, os homens têm procurado bastante essa busca da melhora da autoestima, associado também a essas cirurgias plásticas. A estatística da calvície masculina no Brasil, geralmente pacientes jovens de 20 a 30 anos vão ter perto de 30% de queda de cabelo. Pacientes de 50 anos, aproximadamente 50%, e pacientes idosos, 70, 80 anos, vão ter 80% da queda de cabelo. Essa história de homens que têm mais cabelo e homens que têm menos cabelo, isso vai depender muito da história familiar, da genética. A calvície androgenética é uma das principais causas de queda de cabelo em homens. Então, quando o pai, avô, então se você tem essa história bem definida, geralmente esses homens eles têm uma possibilidade maior de ter uma queda de cabelo e ter uma alopécia até bem precoce. Geralmente, essa procura tem que ser precoce. Você, principalmente, se você tem calvície androgenética, já começou a perceber um aumento nesse desprendimento do cabelo, já deve-se procurar o auxílio do profissional. A evolução da calvície, ela é pessoal. Em calvícies androgenéticas, em poucos anos, às vezes uma década e meia, o paciente pode ficar completamente calvo. Isso vai depender da história da genética desse paciente e depender também de outros fatores que estão envolvidos na causa da calvície. As causas principais da calvície, geralmente androgenética, são o estresse, uma causa muito importante, fatores hormonais, principalmente aumento do hormônio masculino, ainda deficiências nutricionais, anemia, além de doenças autoimunes e até a Covid pode causar também calvície. O uso indiscriminado de medicações tópicas no couro cabeludo, às vezes até aplicações de algum produto, pode ser prejudicial, que você pode até aumentar a oleosidade do cabelo e dessa forma você pode predispor a algumas doenças típicas do couro cabeludo e desprender mais cabelo. Dessa forma você pode aumentar o grau de alopécia ao invés de melhorar. O diagnóstico da queda de cabelo ou da alopécia é eminentemente clínico. Então, você vai conversar com o seu paciente, vai ver a história daquele paciente, a história familiar é muito importante e a avaliação também do folículo do paciente. Existem exames específicos que você consegue avaliar. Se você não tiver essa causa específica genética bem definida e você estiver procurando outro tipo de patologia, então existem exames específicos para isso. As principais patologias do couro cabeludo que podem causar calvície. A seborreia, que é a caspa, ela ajuda a irritar muito o folículo piloso e promove ali uma inflamação, desprendendo mais folículos e aumentando a queda de cabelo. Micoses no couro cabeludo também. Existem algumas doenças autoimunes também que podem causar aumento do desprendimento do cabelo e gerar alopécia. Os principais tratamentos para a queda de cabelo não cirúrgicos, você vai encontrar em pelo menos 4 pilares. Você vai usar medicação oral, então existem cápsulas que elas ajudam tanto no fortalecimento do couro cabeludo e do folículo. Outro pilar são produtos tópicos que são usados no couro cabeludo, como shampoos que vão nutrir a raiz do cabelo,
além de você usar tônicos capilares. Um terceiro pilar para tratamento de queda de cabelo é luz. A luz vermelha, o LED vermelho é muito importante. Tem estudos comprovando que ele aumenta a velocidade do crescimento de cabelo. E você pode injetar substâncias no couro cabeludo. Existe a intradermoterapia, que aí você consegue várias substâncias que vão nutrir e vão prevenir a própria queda de cabelo. A biotina hoje é uma vitamina que ela é usada em 100% dos tratamentos capilares, tanto antes e até após um transplante capilar. Ela pode ser usada via oral, são cápsulas que são manipuladas para serem usadas, e também pode ser usada em produtos tópicos no couro cabeludo. A técnica mais moderna atualmente para o tratamento da calvície é a técnica FUE, que você utiliza unidades foliculares. Essas unidades foliculares são coletadas sem corte. Então existem instrumentos pequenos que você coleta ali. As unidades foliculares podem ter de 1 até 4 ou 5 fios de cabelo e você reimplanta essas unidades foliculares nas áreas que são mais importantes, nas áreas desejadas por esse paciente. Então é uma técnica muito mais tranquila, uma técnica que você tem uma recuperação muito mais rápida e ela é muito importante porque ela dá naturalidade ao cabelo. Não existe mais aquele estigma de cabelo de boneca. Então, muitos transplantes, você nem percebe que o paciente fez aquele transplante capilar. O tempo cirúrgico, em média, vai de 8, às vezes até 12 horas, dependendo do número de unidades foliculares que vão ser implantadas e da área doadora que aquele paciente tem. O pós-operatório, o paciente tem um retorno às suas atividades habituais no dia seguinte, dependendo daquela atividade. É claro que não vai poder fazer algum esforço, algum exercício físico, e esse acompanhamento vai até próximo ao tempo que os folículos vão estar crescendo mais aquele cabelo, que vai ser em média de 6 a 8 meses, você vai começar a ver um resultado. Hoje no Brasil nós temos uma tecnologia muito avançada em microtransplante capilar. Dessa forma nós temos excelentes profissionais, tanto no Paraná quanto no Brasil inteiro, que conseguem resolver praticamente todos os problemas com relação à calvície. Então não tem necessidade hoje de você procurar outro país, é muito mais importante você ficar próximo aonde você tem um acesso ao seu profissional médico que vai fazer esse transplante e que vai conseguir tirar todas as suas dúvidas e te atender muito bem, te acolher muito bem ali no seu pós-operatório. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós temos uma equipe que está à disposição para acolher vocês e também vocês podem enviar algumas perguntas em nossas redes sociais e a nossa clínica está de portas abertas para receber pacientes tanto do Brasil como de qualquer lugar do mundo. Programa Indústria e Comércio é informação, é entretenimento, é tecnologia, é investimento. Programa Indústria e Comércio, toda sexta-feira, às 22h30, aqui na TV Central Brasil. Conta com uma excelente estrutura e além de alguns projetos que estão para acontecer, como o alagamento da faixa de areia, tem a construção de hospitais, tem um pier turístico que recentemente foi autorizado a construção. Então, tudo isso trará mais importância de Itapema no cenário nacional. Hoje, Itapema, segundo o aplicativo Airbnb, é a segunda cidade do Brasil mais procurada para turismo, para aluguel de diária. Então a gente tem muita liquidez, principalmente para o investidor que quer que depois colocar o imóvel para alugar, por exemplo. Então é uma cidade que tem essa liquidez e na questão de segurança, aí é importante que o investidor esteja assistido por imobiliárias que têm credibilidade no mercado. Então, juntando tudo isso que Itapema oferece, deu margem também para muitos investidores buscarem investir na transformação arquitetônica da cidade.
O programa Indústria e Comércio dessa semana chegou ao seu final, mas prometemos voltar na semana que vem. Até lá!